Assim, eu diria que o Irã queria a guerra. É? Porque a posição de barganha do Irã, assim, eu diria que o Irã queria a guerra. Porque a posição de barganha do Irã para um acordo com os Estados Unidos era ruim. Para o Irã. Imagina, né, que eu Sentar na sou mesa o de Irã. negociação. Estou sentado aqui do lado do Irã. Qual que era a demanda e a exigência dos Estados Unidos? Para o plano... Zero enriquecimento. Zero. Nuclear. Zero. O Irã não quer abdicar disso. Que moeda de barganha ele tem? Nenhuma. Por quê? Porque ele já tinha um programa nuclear que foi bombardeado, porque ele financia o terrorismo, porque ele está em choque contra os Estados Unidos há muito tempo. Então ele não tem nada para mostrar. Para ele mostrar que realmente ele quer o acordo, ele teria que ceder. E deixar que os Estados Unidos exigisse comprovações que ele não está enriquecendo. Ele sabe que ele não queria entregar isso. Não só não queria, como não ia dar para engambelar o Trump. Entendeu? O Trump não ia cair numa desculpa qualquer, ou não, eu vou fazer. Não, vai fazer e eu quero ver. Eu quero ver direito. E se você não fizer direito, eu rasgo o acordo na hora. Porque o Trump tem menos preocupação com esses apresos do que é construído. Se com os aliados dele ele destrói o que ele construiu, imagina com os adversários. E nesse sentido, então o Irã não conseguiria entregar. E não tinha o que oferecer. Só que aí o cálculo do Irã se eu for para a guerra, o custo dessa guerra vai ser muito alto para os Estados Unidos, para os aliados americanos. E eles vão reclamar, e todo mundo vai querer acabar com a guerra. E aí, na hora de acabar com a guerra, abre-se um novo contexto de negociação. E a posição de barganha do Irã melhora. Então, eu entendo que era do interesse. E isso é bem engraçado nessa guerra. Engraçado no sentido de curioso. Curioso, né? Tanto os Estados Unidos, quanto Israel e quanto o Irã, os três queriam a guerra. Então é tipo uma guerra por consenso velado. Cada um Entende? com seus interesses. Cada um com seus interesses acha que não tinha nenhum para outro lugar para ir, então vamos para a guerra. Isso é meio que uma visão... Unidos retira um pouco o foco dos arquivos Epstein. Retira. O Trump acha, né, que é uma vitória fácil, que ele vai mostrar que ele é durão, manda mais um recado para o mundo. Eu faço de novo se precisar, eu refaço, eu vou ter êxito, não tem muito como dar errado. Claro, partindo das premissas, né, da visão dele. Claro. Israel também, eu tenho que derrubar esse regime, tem que estragar ainda mais os mísseis balísticos, tem que destruir o programa nuclear ainda mais, vamos tentar derrubar o regime, vamos enfraquecer o Irã. Tá tudo bem. E o Irã? Eu não consigo negociar, eu não quero ceder o que eles estão pedindo, então eu vou para a guerra também, porque na guerra o desfecho, o término da guerra pode me dar uma chance que eu não tenho hoje. Óbvio que tem um risco em tudo isso para cada um deles, mas é curioso entender e as pessoas pensarem sobre essa ótica, porque todo mundo, que absurdo, meu Deus, que triste, para onde vai parar o mundo? Não. Os três queriam a guerra. Os três queriam lutar. E tá tudo bem, então tá tudo bem, as pessoas têm que aceitar que essa é uma realidade da vida, não é? Nossa, que mundo louco. Não, os três querem lutar, eles querem a guerra. Isso é quase que a gente voltando para os clássicos, onde a guerra estava sendo esperada, a guerra estava sendo combinada, a guerra está sendo marcada. Tipo, é meio isso, a guerra foi quase que marcada. Tá bom, que dia então nós vamos guerrear? Trump tá há um tempo já avisando, né? Tá avisando, e aí o Irã também começou a falar, tá bom, vamos me preparar, não vou assinar acordo nenhum, não vai ter acordo nenhum, então vamos pra guerra. E a gente nunca pode retirar o elemento suicida do próprio Ayatollah. Claro, a gente fala desses líderes, eles vendem, né, essa ideologia terminal, fatalista, destrutiva,
E não necessariamente eles estão dispostos a se suicidar. Claro. Eles convencem os outros a morrer pela causa, se tornarem mártires e tal. Mas com 86 anos, ali, não vou baixar a cabeça. Quem sabe eu não viro um mártir? Melhor do que eu morrer de um outro jeito. Então melhor é morrer contra os meus grandes inimigos, contra aqueles países que eu passei 50 anos demonizando literalmente, essa é a palavra, que são o Satã e tal. E é exatamente isso, talvez possa ter passado na cabeça do Ayatollah. Eu vou morrer como mártir agora e tá tudo bem. Contra o meu maior inimigo. E eu lutei até o final contra eles. E que isso sirva de exemplo para quem sobrou aqui do regime, para as próximas gerações, que é possível a gente se dedicar, dar a vida, já que ele estava no final da vida dele, entendeu? Então, para quem está tão chocado assim, tem que repensar um pouco mais. E a população do Irã, como que tá? Tá feliz? Porque já tinha ele morreu. Uma série de manifestações, Isso. Comemoraram muito, né? Comemoraram muito, tão felizes, mas também tão ansiosos, sem um rumo claro. Com medo de ainda serem abandonados, né? O que vai acontecer? Tipo, tá bom, chegou mais um pouco, avançou mais um pouco e não derrubou? Pode ser, né? Pode ser que isso aconteça. Essa é uma possibilidade. Tem que ser muito efetivo, vai ter que matar muito mais lideranças. Mas como eles destruíram toda a oposição, como que você coloca alguém que não seja do próprio regime para governar lá se não tem oposição? Ou tem? Não tem. Nem fora do país? Fora do país tem o herdeiro, que é o filho do Shah, né, o Reza, mas ele tá fora, ele não tem um contato. Não é que isso é determinante, porque o próprio Khomeini, ele também estava fora. Ah, tá. Quando ele veio, ele voltou. Então ele pode voltar e se tornar uma figura dessa transição, que é o que ele quer, inclusive. Mas ele precisa ter legitimidade, ele precisa ser percebido como uma solução. Isso pode acontecer também, porque não vai ter outra opção. Você vê como uma possibilidade real? Se o regime não estiver ali, acho que ele é alguém que pode aparecer e todo mundo... tá bom, vamos ver o que esse cara tem a dizer, vamos ver como ele se comporta. E aí, se ele fizer 1, 2, 3, 5 discursos direito, pode ser que ele caia nas graças da população e fale, tá bom, não temos ninguém. Entendi. O que ele parece um cara diferente, moderno, fala direito, sei lá. Óbvio que vai depender da capacidade dele também de conseguir construir tudo isso. Mas também pode existir a opção de surgir uma figura. Não é tão simples porque é muito tempo de repressão. Mas se você tiver um vácuo de poder, aí alguém com mais habilidade pode aparecer. Um segundo caminho é meio que uma mescla disso. Essas figuras aí, alguém que não existe, ou o herdeiro do trono, se juntar com alguém de dentro, que é alguém mais moderado. Mas continua sendo uma teocracia? Não. Ah, tá. Para reformar. Se junta com alguém de dentro e fala, vamos fazer uma transição. A hora de vocês acabou. Tá. Mas não é melhor? Você não acha que é melhor? O povo não quer mais. Para o bem do país, você ajudar a gente a conduzir isso, você pegar a galera que está com você, fazer eles te seguirem e aceitarem isso daqui? Não é uma equação muito simples, Vilela. Não é uma equação muito óbvia. É um país muito grande, muito diverso. O Irã, ele não é composto só de persas, como as pessoas pensam. Não, tem várias outras etnias. Pra você ter uma ideia, 25% da população do Irã, 20 a 25%, a gente nem tem censo direito, né, demográfico disso, porque o regime iraniano não quer. Na verdade, nem a monarquia antiga do Shah queria isso, porque existe uma paranoia dentro do Irã que o país vai se fragmentar. De 20 a 25% da população do Irã não são persas, são azeres, que é o povo do Azerbaijão, a etnia do Azerbaijão. E você tem o Azerbaijão que faz fronteira com o Irã, no norte, próximo do Cáspio, do Mar Cáspio. E acho que vale. Vou colocar um mapa pra gente ver. Se você juntar toda essa população ali, esses 25, com o resto do Azerbaijão, você cria
o grande Azerbaijão. E por que eles vão querer morar no Irã ou viver com o Irã se eles podem ter a terra deles? Além disso, você tem os curdos, que é o maior povo apátrida do mundo. O maior povo que não tem um Estado, que não tem uma nação. E aí tem curdo também na Síria, na Turquia, no Iraque, e todos querem construir o seu Estado. E tem também dentro do Irã. Você tem os baluches, que estão próximos mais ali do Afeganistão. Você tem árabes iranianos, não persas. Você tem várias outras etnias ainda menores. Então, que o Irã está ali embaixo. Né? Não. Tem que ser um mapa de um maior. mapa maior, né? Que mostra o Irã. Não só o Azerbaijão, mas a região ali do Cáucaso. E o relevo do país, como que é? Muito montanhoso? Muito, mas é interessante a história do relevo porque o relevo explica